Eu acho importante dar destaque para 3 personagens desse período que que contrapõem a ideia de que a ditadura perseguiu apenas pessoas de esquerda e os chamados subversivos ou comunistas. E 2 desses exemplos que eu gostaria de citar, um deles é o Carlos Lacerda, que foi um dos principais líderes civis do golpe de 64, um dos principais apoiadores, e logo poucos anos depois do golpe, ele começa a fazer críticas ao que ele chama de políticas continuistas do Castelo Branco, assim que Castelo Branco resolve estender o seu mandato. E por conta disso, ele acaba sendo perseguido pelo regime, ele perde os seus direitos políticos, ele tem os seus direitos políticos suspensos e perde o seu mandato, e por conta disso acaba sofrendo muitas perseguições e acaba virando um grande crítico do regime militar, não só no Brasil como no exterior. E por conta disso é possível pesquisar a iniciativa que partiu dele de criar a Frente Ampla, unindo inclusive seus adversários políticos clássicos, como o João Goulart e o Juscelino Kubitschek. Ao mesmo tempo, é preciso destacar a atuação do Adhemar de Barros, que na época era governador do estado de São Paulo e que ao mesmo tempo foi um dos grandes líderes, ele e sua esposa, grandes líderes civis do golpe em São Paulo. Sua esposa inclusive liderou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu no ano de 64, em apoio aos golpistas. E o Adhemar de Barros, da mesma forma, quando começou a entrar em atrito com o governo, teve os seus direitos políticos suspensos, perdeu o seu mandato e acabou indo se exilar na França, onde ele morreu poucos anos depois. Esses 2 personagens são muito destacados e ao mesmo tempo contrapõem essa narrativa de que apenas esquerdistas e comunistas subversivos foram perseguidos pela ditadura. Ao mesmo tempo, há um personagem muito importante e que era muito pouco conhecido até essa pesquisa que eu fiz, não só no Brasil como na França, que se chama Georges Albertini, que era que foi colaboracionista no regime de Vichy no período da Segunda Guerra Mundial e acabou, ao longo da história política francesa, se tornando uma espécie de eminência parda. E ele aconselhava uma série de figuras políticas importantes na França e, embora ele sempre tenha atuado nas sombras, ele tinha muita influência na política francesa. E curiosamente eu descobri que logo após o golpe, o SNI ele contratou os serviços de Georges Albertini, que tinha uma espécie de escritório de produção de informações, ou seja, que ajudava o governo brasileiro a monitorar os exilados. E ao mesmo tempo tinha um jornal anticomunista chamado Este e Oeste, e que era usado também para produzir, de maneira paga, obviamente, matérias elogiosas ao Brasil, publicadas não só no jornal dele, mas também em outros veículos da imprensa francesa com os quais ele tinha contato. Esse personagem, que tem uma atuação bastante forte no início da ditadura, principalmente no governo Castelo Branco, ele é dispensado assim que Costa e Silva assume o poder. O que significa que é um período também em que o Sistema Nacional de Informações começa a ficar mais elaborado, começa a se sofisticar. Em 66 é criado o CIEX, que eu mencionei anteriormente. Em 67, a DSI, do Ministério das Relações Exteriores. Então, esse sistema acaba dispensando os serviços do Georges Albertini e passa a funcionar por conta própria. Se a gente vai considerar as relações, em resumo, as relações do Brasil e da França ao longo de todos esses anos, a gente pode notar algumas diferenças. E que eu posso dizer que no período do governo Médici, em que o embaixador brasileiro na França era o Lira Tavares, que tinha sido, a gente não pode esquecer,
das autoridades que assumiu a presidência brasileira ele era ministro do Exército e assumiu junto com o ministro da Aeronáutica e da Marinha a presidência do Brasil temporariamente até as eleições de Médici, eleições indiretas, diga-se de passagem. E logo depois que ele saiu da presidência, ele foi ocupar a embaixada do Brasil em Paris. E nesse momento foi justamente o período em que as relações militares ficaram mais fortes, em que se buscou reforçar as relações comerciais de materiais bélicos, né, o comércio bélico e militar, de vendas de armamentos e de aviões para o Brasil, e foi justamente nesse período em que Lira Tavares estava ocupando a Embaixada de Paris na França. E apenas para terminar, logo em seguida, no governo Geisel, quem ocupou o papel de embaixador foi o famoso Delfim Neto, economista, e nesse período essas relações elas são muito mais marcadas pelo reforço das relações comerciais de maneira mais ampla, tanto que logo depois desse período do Delfim Neto em Paris, ele chegou a sofrer acusações de corrupção por supostamente tentar levar vantagem dos acordos que ele facilitava entre empresas brasileiras, empresas francesas e empresas brasileiras e governo brasileiro.